Fala pessoal, Rodrigo aqui diretamente da varanda da minha casa e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre os possíveis layoffs que estarão acontecendo em maior frequência e maior volume daqui para frente na indústria de tecnologia, beleza? Então vamos lá. Existe uma sigla que ela chama FANG, que é F-A-A-N-G, né? Vou pôr aqui para vocês verem. E essa sigla é um acrônimo para Facebook, Apple, Amazon, N, Netflix e o G, o Google, o Alphabet. Então essas são as Big Techs, assim. Obviamente que existem muito mais hoje Big Techs ao redor do mundo, mas deu-se o nome a essas indústrias de tecnologia. Então as FANGs estão contratando, as FANGs estão desligando, as FANGs estão fazendo não sei o que, tá? Então, eu falei no meu último vídeo que a tecnologia está evoluindo muito, né? Dei alguns dados de empresas, dei alguns dados do Google, inclusive, e parece que a informação que eu tenho, e conectando os pontos, tá? Assim, pessoal, estando nesse mercado de tecnologia há algum tempo, é que existe uma tendência mesmo dessas empresas aqui cascatearem uma onda de demissões em massa. E quando essas empresas fazem isso, outras empresas começam a fazer e depois a gente vai para um segundo ponto. Mas por que essas empresas devem fazer essas demissões em massas aí em breve, né? Bom, pelo uso único e exclusivo de programadores mais inteligência artificial. Então, hoje em dia a gente já sabe, né, que é algo que está aí muito forte, que não tem como voltar. Eu mesmo estou programando com inteligência artificial. Então, a inteligência artificial trouxe um poder muito forte para os engenheiros de programação e hoje em dia você precisa de muito menos gente para fazer as mesmas coisas, tá? Então, um ponto interessante dessas empresas é o seguinte: essas empresas, como elas têm muito dinheiro, elas contratavam muita gente como diferencial competitivo para tirar essa pessoa do mercado. O que eu quero dizer com isso? O Facebook, existem relatórios, reportes de pessoas que trabalhavam lá no Facebook e falavam, não fazia nada, ganhava um puta salário. E uma pessoa inteligente que passou pelo processo do Facebook lá, tipo, complexo. Por que essa pessoa tava lá? Essa pessoa tava lá porque fazia sentido pro Facebook contratar essa pessoa, pagar um alto salário e essa pessoa não tá em outro competidor, em outro concorrente, construindo tecnologia para bater no Facebook. Então, olha a questão do dinheiro para tirar a vantagem competitiva das empresas, assim. Então o que acontece? Essas empresas de tecnologia acabaram tendo muitos engenheiros. Não estou falando que tinha muita gente, só gente que ficava lá para não estar em outros lugares. Obviamente que, como são grandes empresas de tecnologia, precisavam de grandes engenheiros, grandes pessoas de tecnologia para construir os produtos, os sistemas. Só que também tinha essa gordurinha aí, né? Então acabaram que existiu um monte de posições para essas empresas. Essas empresas também são grandes empresas que tentam testar grandes novos produtos com uma grande frequência. Grande, falei um monte de grande aqui, né? Big Techs, né? Tá tudo grande, então... Então, qual que é o ponto aqui? Muitos desses projetos, eles, cara, não funcionam, né? Então, por que houve um grande layoff, né? Uma grande despedida de funcionários recentemente? Muito porque eu falei no meu último vídeo, grandes empresas, na época que a gente ficou em casa, começaram a contratar muita gente, além de tudo isso que eu falei, e fazer um monte de produto que não fazia sentido. Por exemplo, o Facebook foi fazer o metaverso, o Facebook foi fazer outras coisas, né? E quando o mundo, né, embicou ali para a inteligência artificial, pô, o que ficou fazendo sentido não vamos precisar, não vamos colocar mais energia nesses outros produtos, vamos colocar energia na questão de inteligência artificial. Boa, mas então, qual que é o ponto aqui? O ponto é, então já houve um primeiro grande corte dessa época aí que você sabe que a gente ficou aqui em casa, e agora vai vir possivelmente o segundo grande corte, porque essas empresas, além delas estarem desenvolvendo inteligência artificial interna, então elas sabem mais do que ninguém o poder que essas inteligências artificiais têm. E tem um detalhe aqui, tá, galera, que a gente usa, pensa o seguinte, a gente usa um modelo de inteligência artificial cheio de filtro, cheio de políticas de privacidade. Então, se você chega lá e fala assim, pô, eu queria fazer algo errado,
para o modelo, por exemplo, sei lá, desenha o Rodrigo, agora que tem essa nova inteligência artificial aí do que tá bombando, né, do ChatGPT para gerar imagem, eu posso chegar lá e falar assim, desenha uma foto do Rodrigo sem camisa, pelado na praia. Ele não vai por causa das políticas de privacidade. Agora, pensa que essas empresas conseguem usar os próprios modelos delas sem filtro para gerar código para criar tecnologia. Né? Então, isso daí é um outro ponto. Então, se a gente já sabe o poder que essas empresas vão ter, né? Se a gente já sabe o poder que a gente vai ter com inteligência artificial, imagina essas empresas que são as criadoras disso e que estão na vanguarda da tecnologia. Então, assim, já vai existir um primeiro grande corte, porque os números, eles dizem isso, não é intuitivamente, não é... Essas empresas não tomam decisões baseadas, não, eu acho que isso daqui vai funcionar, isso daqui não vai funcionar. Não, inteligência artificial generativa apareceu, agora tem essa questão de agentes de AI, e já passou quarters, né, trimestres e trimestres, e a gente já tem resultados que equipes de engenharia já fazem muito mais com muito menos programadores. E o que vai acontecer? Essas empresas vão começar a desligar um monte de gente, não porque não são pessoas boas, mas porque agora eles vão fazer de outra forma. E aí o que vai acontecer? Isso vai começar a cascatear para outras empresas, né? Para outras empresas. Então, eu comecei o vídeo falando dessas empresas porque geralmente são essas empresas que ditam as regras, né? E ditam as boas práticas e ditam o que está acontecendo. Mas a gente já consegue perceber que é verdade isso, né? Então, essas empresas perceberam esse movimento que ser humano mais inteligência artificial é um grande poder e vai precisar de muito menos gente para se fazer o que era necessário antigamente. E isso vai começar a cascatear para as outras empresas, né? Então, hoje em dia você já vê casos de empresas que são multimilionárias e faturam centenas de milhões de dólares com menos de 10, 15 pessoas. É por causa disso, né? Então, fica aí um grande alerta. Então, se acontecer essa questão de layoffs, que eu acho que vai acontecer, então não é só tendo informações de falar com o pessoal lá de fora, mas é também conectando os pontos, assim, sabe? Antigamente, essas empresas precisavam de muita gente porque programar era manual. Então, precisou de muita gente. Depois, já não vai mais ser assim, né? Agora, precisa do humano ainda no loop? Precisa pra caramba, cara. Eu venho desenvolvendo tecnologia com inteligência artificial, com Cursor, há um mês. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Tem os prós e contras, é muito bom, é muito produtivo, mas você precisa ser um muito bom programador. Aquilo até os dias de hoje, ele não vai fazer por você, não vai fazer. Se você chegar lá e falar assim, eu quero que o Cursor faz um novo Google pra mim, aí gera todo... Cara, ele não vai fazer, você vai ter que direcionar, você vai ter que conversar, você vai ter que iterar, você vai ter que entender de arquitetura, de linguagem, de boas práticas, de tudo isso que a gente sabe que precisa fazer para ser um bom programador. Ele vai ajudar com isso. Então, não vai precisar... ainda vai precisar muito, né, do programador. Agora, qual que é o ponto, né, galera? Tipo assim, porra, acabou a área de tecnologia, acabou a área de programação, como eu me preparo, como que eu não perco meu emprego, como que eu não largo a minha faculdade, corram para as colinas. Acho que não é bem assim, tá? Acho que primeiro que ainda isso não acontece do dia para a noite, está acontecendo numa velocidade astronômica, mas não é também do dia para a noite, tá? O segundo ponto, eu falei algumas características no meu último vídeo que você pode ter para você se diferenciar no mercado, né? Depois eu vou fazer um vídeo só falando disso, né? De como você se diferenciar. Agora o ponto vão existir muitas demissões, mas também outras vagas vão ser geradas. Então, provavelmente o Google, essas grandes empresas de tecnologia, elas vão deixar um monte de pessoas ir. Essas outras pessoas vão fundar empresas, porque também tem esse custo de oportunidade. De hoje precisa muito pouco recurso para fundar sua própria empresa, ou elas vão trabalhar em outras empresas de tecnologia, porque novas empresas vão surgir e novas empresas vão precisar, e as grandes empresas vão precisar de engenheiros de inteligência artificial. Então, sim, vai acontecer uma onda de layoff, mas outras vagas vão ser criadas.
Agora é importante entender que o programador básico, né, aquele programador que faz as coisas mais simples assim, esse programador ele precisa ele precisa ter esse nível de consciência, né? Porque talvez esse programador ele vai ser o mais atingido. Então, como que você se protege de você não ser atingido com isso? Obviamente, você vai ter que avançar o seu nível técnico, mas a grande sacada aqui é você avançar com os seus soft skills, né? Com que você pode complementar. Então, você é um profissional, você não é só um escritor de código. Então, você vai para a empresa, você vai interagir com outras áreas, você vai conhecer do negócio, você vai no cliente, você vai ser uma pessoa que a empresa quer que você esteja lá, não que a empresa tem um monte de gente lá que só fica escrevendo código. Não, né? Tem um livro do Jim Collins que fala assim, primeiro quem, depois para onde que nós vamos, né? Então você tem que ser essa pessoa de primeiro quem, entendeu? E não importa se essa pessoa é um programador, se é uma pessoa de operações, se é uma pessoa de marketing, uma empresa ainda é formada por pessoas, acho que vai ser por muito tempo. Então você precisa ser essa pessoa que a empresa precisa querer, né? Então independente do que essa empresa vai fazer, ela pode contar comigo como pessoa e eu tenho umas habilidades técnicas de tecnologia e eu tenho todo esse meu soft skill aqui que eu posso ajudar a empresa. Tá, então eu queria só trazer esse assunto aqui, queria documentar isso porque vai começar a acontecer essa onda de layoffs e aí a gente volta nesse vídeo aqui para lembrar que a gente falou isso, para você se preparar também. E eu estou fazendo vídeos aqui para entender um pouco desse movimento. A gente está numa mudança de mundo, assim, né? Então, existiu a internet, o mundo mudou após a internet. Existiu os smartphones, o mundo mudou após os smartphones com os aplicativos. Depois, toda a infraestrutura de nuvem possibilitou que novas empresas fossem criadas, porque a infraestrutura ficou mais fácil, mais acessível, e depois inteligência artificial generativa, e a gente está indo para o mundo de agentes de AI. Então, assim, o mundo está mudando, e com essas mudanças vão acontecendo, né, terremotos, vão acontecendo novas coisas. Então, eu queria deixar documentado aqui que eu estou prevendo, né, estou entendendo e conectando os pontos, já estando bastante tempo no mercado aqui, entendendo que vai vir uma nova onda de layoffs das grandes empresas de tecnologia no mundo, muito em direção do que a gente falou aqui, né? A máquina está escrevendo muitos códigos bons aí para essas empresas, esses profissionais vão migrar para outras empresas e o profissional tradicional de tecnologia ele vai precisar evoluir para entender como o mundo está, né? Que é a parada do Darwin, né? A gente vai precisar se adaptar e eu tô há 30 anos fazendo isso aqui e a gente tá sempre precisando, eu tô sempre precisando me adaptar e não vai ser diferente. Eu não fico com medo, eu só fico animado, porque entenda que se você tá aqui assistindo esse vídeo, se você tá falando comigo aqui, você tá chegando primeiro, você tá bebendo água limpa, você pode capturar todas as oportunidades que esse momento vai gerar para você. Isso que eu quero que você entenda. Esse é um momento único, é um momento de uma nova era na tecnologia que sim, vai ter o lado que vai meio que acabar com o antigo e vai gerar um monte de oportunidades no novo. Beleza? Mas me fala aí o que você achou, se você acha que faz sentido, você acha que não faz sentido. Esse foi mais um vídeo de liga a câmera, para e sobe, bate-papo, domingo de manhã, tô acordando ainda, tomando meu café aqui, mas era isso. Então tá documentado aí, vamos ver se isso vai se provar ou não, se as minhas previsões estão corretas ou não. E vamos junto aí, galera, vamos junto porque é uma oportunidade boa que a gente tem aí. E quanto mais a gente entender essas movimentações, como que a gente se adapta a esse momento que a gente está passando, mais a gente vai voar e continuar usando tecnologia como meio para transformar nossas vidas. Beleza? Se inscreve no canal aí. Todo mundo, tipo assim, 95% das pessoas que estão assistindo meus vídeos aqui não estão sendo inscritas, não são inscritas. Então, se inscreve aí e tamo junto até o próximo vídeo e sucesso para nós através de tech. Um abraço.